Construído no século VIII perto de Praga, na República Tcheca, o Castelo Houska foi o lar de cientistas, nazistas e talvez até de demônios. Escondido por uma densa floresta, o castelo tcheco de Houska está envolto em mitos e lendas desde sua criação. Ele foi construído no topo de um penhasco e está completamente isolado de qualquer estrada. Ele não tem nenhuma importância estratégica e nem fortificações. Alguns até dizem que o castelo não foi construído para proteger seus habitantes, mas sim para impedir que o que está ali saísse. Mas o que será que esse castelo abriga? É o que vamos tentar entender no vídeo de hoje. De acordo com o site oficial do castelo, ele foi construído no século VIII como uma das residências do rei. Mas o folclore tcheco afirma que o verdadeiro propósito da sua construção era esconder um abismo. Os moradores locais acreditavam que esta era a porta de entrada para o inferno, onde saíam criaturas demoníacas para arrastar os moradores locais para o submundo. Diz a lenda que os prisioneiros que fossem condenados à forca poderiam receber clemência, mas apenas se concordassem em descer ao abismo e contar o que viram lá dentro. Segundo essa lenda, a primeira pessoa que ousou fazer essa descida era jovem, saudável e corajoso, por isso concordou facilmente. Porém, 1 minuto depois de descer, ele gritou desesperado para voltar imediatamente. Quando foi retirado do poço, ele estava grisalho e seu rosto visivelmente havia envelhecido algumas décadas. O pátio do Castelo Houska não possui escadas que ligam os 2 últimos andares ao pátio, algo muito incomum para a época que ele foi construído, e muitas de suas janelas eram falsas. No entanto, as criaturas do submundo não foram as piores coisas a habitarem esse local. Na minha opinião, talvez fossem as menos desagradáveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas conduziram experimentos terríveis dentro de seus muros. Alguns dizem que eles ocuparam esse castelo justamente para descobrir se ali existiam verdadeiros portões para o inferno, já que seus escalões mais altos estavam seriamente interessados no ocultismo. Além disso, acredita-se que o Castelo Houska, até hoje, é um dos lugares mais assombrados da Terra. Atualmente, essa impressionante estrutura recebe inúmeros turistas de todo o mundo, mas conforme registrado nas crônicas históricas, nem sempre foi assim. No início, muito antes da Idade Média, essas terras eram habitadas por tribos celtas e por volta do século VI, os povos da Europa Central migraram para lá. Como escreveu o cronista tcheco Václav Hašek em 1541, o primeiro edifício conhecido naquele local foi um pequeno forte de madeira construído no século IX. Lá, segundo o folclore local, o aparecimento de uma rachadura em uma rocha fez com que os moradores das redondezas considerassem que esse abismo sem fundo era a entrada para o inferno. Conforme ele escreve, os habitantes dessas terras tinham pavor de híbridos meio-humanos que rastejavam para fora da fenda à noite e matavam o gado. Temendo essas criaturas demoníacas, os aldeões evitaram a estranha fenda na rocha e até tentaram enchê-la com pedras, mas o abismo supostamente absorveu tudo o que foi jogado nele. Em 1253, o rei da Boêmia, Ottokar II, ordenou a construção de um edifício gótico no local do antigo forte, que ficou pronto 25 anos depois. Por mais estranho que possa parecer, o desenho original do castelo nem sequer tinha escadas de acesso ao pátio. Praticamente não haviam janelas e a maior parte das estruturas defensivas foram construídas voltadas para seu interior. É como se o propósito do castelo não fosse impedir a entrada de invasores, mas sim conter tudo o que pudesse escapar de suas profundezas. Mais notavelmente, o rei ordenou que os portões do inferno fossem selados com lajes de pedra e uma capela construída sobre o abismo dedicada ao arcanjo Miguel, que, segundo a Bíblia, liderou os exércitos de Deus contra os anjos caídos de Lúcifer. Esse fato só fortaleceu a fé das pessoas que os portões para o submundo realmente existiam, ou ainda existem. Já em 1639,
o castelo foi ocupado por um mercenário sueco chamado Oronto. Segundo a lenda, ele praticava feitiçaria e trabalhava todas as noites em seu laboratório, tentando criar o Elixir da Vida Eterna. Isso encheu os habitantes locais de um medo tão mortal que eles o capturaram e ceifaram sua vida. Mas, apesar da morte de Oronto, as pessoas continuaram a evitar a construção. Entre várias coisas, este afresco do Castelo Houska intrigou muitos estudiosos, porque retrata um centauro da mitologia pagã. É inconcebível que ele adorne as paredes de uma capela cristã, assim como o fato de usar a mão esquerda para segurar a flecha. Afinal, os canhotos na Idade Média estavam associados a Satanás, então aquilo não fazia nenhum sentido. Durante muitos anos, o Castelo Houska passou de mão em mão e recebeu duas grandes reformas em sua história, na década de 1580 e na década de 1830, quando foi totalmente restaurado após muitos anos de desuso. Um século depois, o castelo foi comprado por Józef Simonek, presidente da Škoda Auto. Já na década de 1940, durante a ocupação da Tchecoslováquia, o castelo foi tomado pelos nazis. Embora ninguém entendesse por que precisavam disso, já que a estrutura não tinha significado estratégico, alguns acreditavam que eles, especialmente Heinrich Himmler, que era obcecado pelo ocultismo e acreditava nas forças das trevas, estavam interessados em sua biblioteca, que incluía 13.000 manuscritos antigos. Enquanto os alemães governaram lá, os residentes locais relataram luzes estranhas e sons aterrorizantes vindos do castelo. Alguns até dizem que altos funcionários da tropa do Cara do Bigode, incluindo o Himmler, foram até lá para assistir a algumas cerimônias sombrias, durante as quais se dirigiam as forças do inferno. Embora a aparência do castelo não tenha sido danificada por eles, sua propriedade foi seriamente saqueada. Após o fim da guerra e a derrota do Bigodudo em 1945, o castelo regressou aos seus legítimos proprietários. Os descendentes de Józef Simonek decidiram transformá-lo em um museu privado, o abrindo oficialmente ao público em 1999. Mesmo agora, muitos visitantes admitem que ficam perplexos com a arquitetura e lógica do castelo. A visão dos afrescos causa tremores em seus visitantes e na capela, às vezes se ouvem gritos distantes e arranhões vindos de debaixo do chão. Se levarmos em consideração que a capela foi construída para tapar os portões do inferno, podem ser que esses sons venham do próprio abismo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que tenham gostado. Se gostou, peço que se inscreva no canal, mande para os seus amigos, me siga no meu Instagram @chamalzinho. Por hoje é só, até a próxima e tchau!